Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E se conhecer é entender os perigos da falta de racionalidade e dos excessos das paixões. Refletindo sobre tudo que está acontecendo no mundo, Trump, Bolsonaro, Lula e tantas outras questões que têm gerado tanta polaridade, eu não consigo deixar de pensar que, como empresária, a gente tem que ter paixão no que a gente faz, mas nós não podemos abandonar a visão dos nossos negócios. E é justamente o que eu vejo muita gente fazendo, se deixando levar pelas paixões como se fôssemos, ou como se fossem essas pessoas adolescentes de 14, 15 anos, totalmente movidas pelos hormônios, pelas ideologias, pelas crenças, pelas paixões, como se essas pessoas que a gente vê, que a gente convive de 30, 40, 50, 80 anos, não tivessem amadurecido nada. Vocês conseguem perceber o quanto isso é perigoso? Quando nós estamos falando de líderes mundiais, nós estamos falando de perigos para o mundo inteiro. Mas quando nós estamos falando de família, parentes, nós mesmos, nós estamos falando de perigo para esses núcleos familiares e sociais aos quais nós pertencemos. E eu não me canso de me surpreender já há muitos anos o quanto as pessoas elas têm sido muito pouco pragmáticas. E aí aqui a gente começa uma conversa para a gente pensando em autoconhecimento, já que os planos começam dentro da gente. Hoje, você está conseguindo ser 100% pragmática? Ou ainda, quando você não está sendo pragmática na ação, você consegue ao menos identificar, ter clareza do viés ideológico, da crença, do quesito moral que te impede desse pragmatismo? Porque muitas vezes, se você não consegue ser pragmática, mas ao menos você consegue entender que você não está sendo, fica mais fácil quando você consegue falar: olha, eu estou tomando essa decisão e talvez ela não seja a melhor para a minha advocacia, mas eu sei que eu estou tomando ela por medo, mas é o melhor que eu posso fazer agora. Não é o ideal, mas você concorda que é muito melhor do que tomar uma decisão equivocada por medo e ainda bater no peito falando que você está certo e todo mundo que está te questionando, que está querendo te mostrar um outro lado é errado? Eu sei que não é fácil, porque nós temos nossas bandeiras e elas são importantes, até mesmo, em alguns casos, como fator de diferenciação. Mas a gente tem que entender como usá-las e por que usá-las, porque senão também esse fator de diferenciação que geraria conexão não dá certo, vira um grande de um problema. Para você que muitas vezes não entende essa conexão, vou trazer aqui um pouquinho, tá? Vamos abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho sobre teoria. Fator de diferenciação, quando a gente pensa em proposta de valor e quando a gente pensa em explorar isso em um planejamento de prospecção e de marketing, são justamente as nossas bandeiras, são quesitos, são partes das nossas histórias que nos ajudam a mostrar quem nós somos, a gerar uma conexão, uma maior confiança e, é claro, um gatilho de é por isso que você deveria me contratar e não contratar outro profissional do direito. É claro que os fatores de diferenciação, por conta disso, tanto de um lado, eles trazem pessoas, como também eles afastam. E quando afasta é ótimo também, porque quando você tem muito claras as suas bandeiras, você deixar de ser contratada por uma pessoa porque ela está desalinhada a você, é tranquilo, porque você realmente não quer atender aquela pessoa. É, por exemplo, o que acontece comigo. Principalmente nas mentorias, eu tenho um posicionamento de empoderamento feminino. A maior parte das minhas mentoradas e dos escritórios para os quais eu presto consultoria são mulheres ou são liderados por mulheres. Porém, eu trabalho também com homens. Mas é claro que quando eu trabalho com homens e com escritórios liderados por homens, são homens que estão alinhados a essa minha bandeira. Porque se for um homem que tem uma visão misógina, ele não vai me contratar.
E aí é ótimo que ele não me contrate, porque eu também não quero trabalhar para ele. Faz sentido isso? Então, ter as suas bandeiras e explorar elas, mostrar elas, é importantíssimo. Você com certeza cria uma advocacia na qual você se sente mais pertencente e você também cria uma advocacia mais estratégica. Porém, a gente precisa entender isso. Até o uso dessas bandeiras precisa ser pragmático, precisa ser estratégico, porque senão você vira novamente uma adolescente movida pelos seus achismos e pelas suas paixões, porque você nem ao menos se questiona sobre essas bandeiras, você só assume elas. E é aí que está o perigo. Na política, eu vejo pessoas usando suas paixões como forma de manobrar as massas, ou pessoas que nesse movimento acabam se perdendo nos seus próprios personagens, ou ainda as pessoas que começam para manobrar as massas e acabam se perdendo no personagem. Também é muito comum, né? E nesse caso, elas vão ultrapassando não só o bom senso, mas elas vão conseguindo chegar no ridículo, que é o que a gente vê na nossa sociedade hoje, tanto pelo aspecto político, quanto, por exemplo, o aspecto dos influenciadores digitais. Aqui, não é sobre ter ou ser, melhor dizendo, de um lado politicamente ou de outro, não é isso. Mas é sobre ser estratégica e ter visão do mundo como uma empresária. Vou dar um exemplo, tá? Que eu tenho visto muito nas redes sociais nos últimos dias e que, inclusive, é uma das coisas que me motivou a falar sobre isso. Gente, eu não estou falando aqui de política, eu não estou falando de esquerda ou direita, eu não estou defendendo o Lula ou o Bolsonaro. Eu quero fazer aqui uma análise jurídica, tá bom? Então, eu não estou dizendo se o Lula roubou ou não roubou, não estou dizendo se o Bolsonaro fez ou não fez acordos com o Trump, não estou falando sobre isso, tá bom? Tem a minha opinião, se alguém quiser a minha opinião, pode me chamar no direct do Instagram que a gente conversa, mas não é sobre isso aqui. O que eu quero dizer é que, sim, existiram exageros nos processos do Lula. E sim, estão existindo exageros no processo do Bolsonaro. Luiz está falando isso por quê? Ué, porque eu conheço o CPC. Vocês conhecem o CPC? Vocês já ouviram falar na Constituição Federal? Você que me escuta, principalmente, você escutou, porque 90% do meu público aqui é advogado. Então, vocês escutaram falar sobre isso. Então, é só vocês pegarem, ou até mesmo o CPP, o Código de Processo Penal, vocês vão ver. Existem exageros em ambos os processos. Como advogada, eu acho, e pessoa, eu entendo que eu até posso ter uma opinião sobre o que eles fizeram baseada na minha visão de mundo. Agora, gente, será que não é se perder um pouco no personagem? Esquecer os códigos, esquecer a Constituição e simplesmente tomar partido? Não sei, é um questionamento que eu deixo aqui para vocês, tá? É aquela parte mais pessoal e íntima, e até mesmo uma bandeira minha, né? Que é literalmente uma das bandeiras que eu tenho, é o do planejamento, é o do pragmatismo, é o de uma visão responsável. E do meu ponto de vista, quando eu faço esse questionamento para vocês e quando eu busco viver isso também na minha advocacia, quando eu busco viver isso nas minhas mentorias, quando eu busco viver isso no negócio, é justamente porque eu acredito. E aqui eu acho que não é uma paixão, nossa, você é apaixonada pelo planejamento. Não. Eu gosto, eu acredito, eu entendo a importância, eu vivo essa importância. Eu sou apaixonada tanto que eu não sou a pessoa que eu acho que é o planejamento pelo planejamento. O planejamento, ele existe para a gente alcançar um fim. E ele, inclusive, pode ser ajustado, porque isso faz muito parte de um bom planejamento, né? Então, aqui eu vejo que não existe uma paixão cega. Existe uma bandeira que eu acredito e que sim, é muito bem planejada, explorada, acredito eu, tá? E aí agora eu quero saber de vocês, se essa conversa faz sentido. Se faz sentido para você se questionar sobre o seu pragmatismo, sobre as suas estratégias e rever os seus preconceitos e as suas paixões. E se faz sentido, inclusive, também essa conversa jurídica sobre os processos e sobre como muitas vezes a gente vê pessoas, inclusive advogados, porque quando eu vejo uma pessoa que não é da área discutindo alguma coisa, esquecendo totalmente as leis,
eu fico meio chocada, meio chateada, porque eu acho que todo mundo deveria ter uma prévia consciência disso, mas em algum nível eu até consigo entender. Mas quando eu vejo advogados, eu só posso achar que essa pessoa está se perdendo no personagem que ela construiu, porque ela está esquecendo a base do que é a profissão dela. Mas é claro que isso também é só a minha visão. E é claro que eu quero saber a sua visão, então fica muito à vontade para compartilhar ela aqui nos comentários e a gente começar esse debate, que seria muito rico e muito bacana, e também para me chamar no direct. Além disso, se você acha que tem muita gente se perdendo no personagem, na vida, no direito ou não, manda isso para uma amiga para que ela possa escutar. E não esqueça de me marcar também no Instagram, porque é claro que são vocês que me ajudam a fazer não só esse canal crescer, mas também esse debate chegar a muitas outras colegas advogadas. Pessoal, muito obrigada pela confiança. Sempre. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá.